a norte da guerra. A guerrilha Houthi, que é um grupo xiita apoiado pelo Irã, né? Eles operam no Iêmen, ali no estreito de Bab el-Mandeb, e no Mar Vermelho, que dá acesso ao Canal de Suez e ao sul de Israel. Atacaram mais 2 navios. Né? Então, o que está acontecendo? Grandes companhias como a Maersk, a dinamarquesa Maersk, que é uma das maiores companhias de navegação do mundo, já falaram que vão parar de operar na região. A Hapag-Lloyd, que é alemã, também deve seguir o mesmo preceito. Bom, ali no Mar Vermelho passa cerca de $1 trilhão por ano em mercadorias. Né? Ou seja, o prejuízo que esses caras estão trazendo é enorme. Eles podem paralisar o canal de Suez. Né? De entre 10 a 20% do petróleo do mundo passa por ali. Então, o que acontece? O prejuízo econômico vai ser uma coisa enorme, a pressão sobre Israel vai aumentar, porque eles estão condicionando a cessação desses ataques aí à paralisação das operações israelenses em Gaza, que é difícil de conseguir, mas com pressão internacional também. Há limites, né, para a vontade de Israel. Bom, a Marinha Americana e Britânica estão operando ali, conseguiram interceptar alguns drones e mísseis, mas a questão não é essa. Você pode interceptar quantos drones você quiser e quantos mísseis você quiser, mas você não vai convencer, né, o dono da companhia de navegação, o board da companhia, a transitar os navios por ali. Porque mesmo eles interceptando, já teve navio que pegou fogo na região e outros foram sequestrados. Então, ou seja, nem a Marinha Americana, que é a mais poderosa do mundo, nem a Marinha Britânica podem garantir a segurança da navegação do Mar Vermelho. Então, na prática, eles fizeram um bloqueio naval moderno, super eficiente, tá? E não há solução no momento. Próximo ali à base naval de Djibouti, que operam chineses, americanos, uma série de outros países, né? Poderiam ensejar operações contra os Houthis. A China ainda não se manifestou, mas a questão não é essa. A questão é que mesmo que você faça operações, só vai aumentar o risco, o volume ali de fogo presente no local, você vai continuar afastando aí as companhias de navegação. Não tem, eu acho difícil uma solução militar para esse tipo de pressão, tá? Vai precisar ser uma solução política. Não sei, pode ser que os Estados Unidos intensifiquem os ataques aí, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Se os Estados Unidos começarem uma guerra no Oriente Médio, nessa região aí, não é difícil a coisa estourar de vez no Iraque, na Síria, onde tem bases americanas. A rua árabe se revoltar e as coisas saírem do controle. A possibilidade da situação sair do controle no Oriente Médio, ela existe. A rua árabe, né? A sociedade árabe, né? A população árabe, é o fiel da balança dessa história toda. Por quê? Há um apoio muito grande aos Houthis porque eles são vistos, né, como gente que combate Israel de forma eficiente. Então a própria Arábia Saudita, apesar de ser inimiga dos Houthis, não quer se envolver nessa guerra porque tem medo da sua rua. Então, na verdade, Joe Biden, né, e Benjamin Netanyahu têm um problema enorme aí nas mãos. Talvez seja um problema maior até do que as operações em Gaza, que também não estão indo bem, vamos ser sinceros. Né? Qualquer analista militar sério vai dizer que Israel está numa encruzilhada ali, né? As coisas não estão avançando. Essa é a verdade. A situação de Israel, no momento, ela lembra muito os Estados Unidos no Vietnã em 1968, que foi o 68, 69, foram o auge da guerra, né? Em que havia um volume muito grande de operações, mas isso não diminuía a capacidade operativa, principalmente até 68, do Vietcong. Isso não diminuía nada. Isso está acontecendo com os Houthis também, o Hamas também, eles continuam atacando Israel, não obstante toda a pressão militar, que só está resultando, na verdade, em milhares de civis mortos aí em Gaza. Então, é essa a situação que a gente tem hoje, né? No dia, já na metade de dezembro, com 70 dias de operações militares de Israel. O problema todo que a gente enxerga é que o Benjamin Netanyahu ele acabou cavando uma armadilha para si mesmo, né? Porque como ele se mostrou irredutível, né, e Israel acelerou mesmo ali, encheu o pé em Gaza, vai ficar difícil recuar nesse momento. A não ser que chegue um ponto que tanta pressão externa em virtude desse problema aí, os Houthis, quanto a pressão interna em Israel seja tão grande que ele precise, né, mudar de atitude. Porque a gente tem que olhar uma outra coisa também, né? Fácil fato
de que 10 a 20% do petróleo do mundo passa ali pelo Mar Vermelho, não é difícil, né, a gente ter um aumento dos preços no futuro. Isso vai pressionar aí, né, Europa, Estados Unidos, a hora que começar a doer no bolso do consumidor aí, pode haver uma pressão muito grande. Os Estados Unidos estão falhando em conseguir amealhar aliados para combater os Houthis, que além do problema político, é o problema dos riscos também, né? Ninguém quer ter um navio afundado ali por uma guerrilha e depois ter que explicar aí para o seu contribuinte. Eles devem conseguir o Reino Unido, lógico. A Inglaterra sempre foi, desde 1942, ela sempre foi companheira das aventuras mais insólitas dos Estados Unidos, só não mergulhou junto aí no Vietnã, mas no resto ela está sempre junto aí. Então a gente não duvida que os britânicos vão entrar aí nessa, já estão na verdade nessa operação, que não quer dizer que ela vai redundar em resultados. Bom, então o que nós temos hoje, né, nesse momento, é os Houthis aumentando a pressão. Há um problema muito sério, explicado aí por um correspondente, que não há padrão nos ataques dos Houthis. E quando você lida com operações militares que são despadronizadas, você não consegue prever o próximo movimento, estabelecer planos de ação, procedimentos operativos padrão, etc. Não há padrão nos ataques dos Houthis. E mesmo na escolha de navios também. Tem navios que eles atacaram aí que dizem, né, os donos das companhias de navegação, que nada tem a ver com Israel. Na verdade é uma só. Eu não acredito que os Houthis sejam muito preocupados aí se o navio tem ou não tem ligação com Israel. Acho que o objetivo estratégico deles é realmente causar um empecilho muito grande à navegação no Mar Vermelho e a própria economia, né, as próprias nações afetadas fazerem uma pressão em Israel ter que tomar uma decisão política e militar favorável aí à causa palestina. A gente não sabe, é uma queda de braço, como sempre uma queda de braço, a gente não sabe quem vai ganhar primeiro. Na verdade, toda a guerra é isso, né, uma queda de braço. Alguém, quem tiver mais força, resistir mais tempo, né, acaba vencendo. Mas a situação não está boa para Israel não, tá? Porque tem um outro imponderável nisso tudo, que é o Hezbollah, né? Eu estava mensurando outro dia os 6 principais portos de Israel, todos eles estão ao alcance dos mísseis do Hezbollah. Então, se Israel iniciar uma guerra generalizada com o Hezbollah, a possibilidade do país ficar isolado em termos portuários é enorme. É uma possibilidade muito grande, assim, de tudo subir, assim, o país mergulhar numa mobilização militar tão grande que a sua economia entra em colapso. Há essa possibilidade, ela existe, ela é real. E o que é pior, né? O Netanyahu não parece ser a pessoa indicada para evitar esse caos. Pelo contrário, tem dias que ele parece assim bastante ávido, né, em agudizar essa crise.